Satnam, pessoas saudáveis e ordenadas do meu coração. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui na nossa segunda-feira sábia para podermos conversar um pouquinho sobre a consulta homeopática e teremos uma convidada. Sejam todos muito bem-vindos, né? A gente se prepara aqui para iniciar essa conversa, convidando outras pessoas que vocês conhecem que possam se interessar por esse assunto, né? E a gente também traz essa esperança, né? De que com esse conhecimento a gente possa levar mais pessoas para o mundo da medicina natural, da medicina que não tem efeitos colaterais tão importantes, da medicina que não adoece, da medicina que cura, da medicina que favorece a saúde, né? Boa noite, Helena, Mônica, Carla, Péricles, Geralda, Cris, Jesus, Tereza, Mara Lúcia, Ivete, deixa eu ver quem chegou aqui antes, Carla, Sérgio, Maria de Lourdes, Euclene, acho que eu já falei da Vânia, né? Da Mônica, desculpa. Espinel Lima. Mariana, Marise. Boa noite, pessoal. Murilo, boa noite. Tancaleggaro, não sei falar esse nome não. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos só no Instagram, por quê? Porque nós vamos ter uma convidada, a minha colega homeopata, querida Gabriela Rabelo. Em poucos minutos a gente vai se falar. Antes de ela entrar, eu queria contar para vocês e perguntar também para vocês como é que foi a semana pós-detox de vocês. Né? Eu contei para vocês lá atrás, no início da semana pós-detox, que eu tive um desarranjo, né, intestinal, por conta provavelmente da gordura do óleo de coco, né, que repercutiu muito fortemente no meu organismo. E eu queria saber de vocês, se vocês fizeram pós-detox e se deu muito certo, como é que foi para vocês, tá? Hoje a gente teve o depoimento da Airan, aquela que falou conosco na live passada, falando que ela cumpriu com honra e louvor os 14 dias, 7 dias de detox e 7 pós-detox, e que ela se sentiu incrivelmente agraciada por se ver melhor, por se sentir melhor, por descobrir novos sabores, novos alimentos, né? Então foi maravilhoso. Eu espero que vocês que tenham aí feito também esse trabalho, que vocês tenham boas notícias para contar sobre ele, né? E que a gente possa então compartilhar essa história com mais pessoas. Chama mais pessoas, assim, se você gostou disso, fez sentido para você, se você conhece pessoas que podem estar precisando disso que você obteve, né? Chama elas para cá, traz elas para cá pra gente conversar junto e pra gente poder espalhar essa notícia para mais pessoas, tá certo? Então deixa eu falar um oi aqui também para Berta, para Meire, Cris Almeida, Alessandra, Fernanda Nutri. É a Fernanda de Três Pontas? É, Fernanda? E Bexônia. Bom, eu sem óculos tá meio difícil, essa letra tá pequena demais, eu não tô conseguindo ler o nome de vocês, pessoal. Laila, Sandra, Isa, Solange, Débora, Yasmin, Ana, Dani Alves, Maria José, Maria Auxiliadora. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos ver se a nossa convidada chegou para a gente começar a nossa conversa. O que eu posso dizer para vocês é que, nesse momento, a minha equipe e eu estamos preparando um novo lançamento. A gente vai lançar nosso curso de constelações em breve e a gente quer contar com vocês aí participando, ajudando, espalhando essa novidade. Ei, Fernanda!
Satnam, meu amor, tudo bem? Minha querida, a Fernanda é mãe da minha sobrinha linda e, e é um prazer ter você aqui, viu, Fernanda? Inclusive, a doutora Gabriela é de Três Pontas. Olha que interessante, você tá em Três Pontas e ela é de Três Pontas. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela, deixa eu ver se ela já chegou aqui pra gente poder conversar. Estou chamando ela, vamos ver se vai dar tudo certo. Pessoal, agora vocês vão utilizar a caixa de perguntas, porque eu vou desligar os comentários para não atrapalhar a imagem da doutora Gabriela, tá bem? Seja bem-vinda, Boa Gabi! noite. Que Tudo prazer estar aqui com bem? você, Elaine. Saudações da Prazer minha todo parte. meu. Tirar esse Prazer óculos estar para aqui ficar um pouco com menos você feio. e com seus convidados, né? Seus Instagrammers. Isso. Boa noite para todo mundo aí. Tem muita gente aqui interessada em ouvir essa prosa nossa, então vai ser maravilhoso a gente poder falar sobre um assunto tão gostoso que a gente ama, né, Gabi? Fala sério. Ah, amamos, que paixão. E além da gente Deixar a gente amar esse ficar a noite assunto, toda ainda tem falando gente que aqui. ama junto com a gente. Olha só que beleza, É verdade. né? E que topa ouvir essa conversa. Eu queria que você se Olha só que mundo apresentasse para mim. pequeno, né? Ah, Você estava me apresentando e já está falando aí de alguém que é da cidade aqui dos meus pais, né? é a minha cunhada é. A mãe da minha sobrinha mora em Três Pontas e é nutricionista aí. E, Ah, e ela tá na live agora. E eu acho que eu nunca vi assim na live. E hoje ela tá presente, então eu achei ótimo, achei maravilhoso. legal! Boa noite, então, para o pessoal de Três Pontas também. E tem a Helena também, que é uma amiga querida do meu coração, que é natural de Três Pontas, e hoje ela está em Três Pontas e está aqui na live. Ah, boa noite, Helena. Olha só, Muito quanta bom, honra, né? né? Fazer uma live com você e ainda com pessoas de Três Pontas aqui ao vivo. Exatamente. Ô, Gabi, apresenta-se para a minha audiência, dá uma palhinha assim de quem que você é, para a gente poder te conhecer melhor. Então, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Mendonça, eu sou médica homeopata. Fiz a formação de homeopatia pela Associação Médica de Minas Gerais e depois eu fiz a residência de homeopatia em Betim, que é uma cidade de Minas também, é a única, na verdade, de Minas que tem a residência em homeopatia. Uhum. Bom, depois disso eu fiz algumas outras formações que a gente não para nunca, né? Uma Nunca. delas foi a especialização de fitoterapia. Uhum. Depois eu fiz também, ainda continuo estudando a nova medicina germânica, né, que são sobre as leis Uhum. biológicas, que estudam muito sobre a origem emocional dos sintomas, é algo bem Uhum. interessante. E me aprofundei bastante também na área da psicossomática e psicologia médica. Fazendo um resumão de tudo, né? Seria isso aí, mais ou menos, né? Que já é muita coisa. Isso. Maravilha, Gabi, seja super bem-vinda e me Obrigada. conta uma coisa. Como que é para você, assim, no dia a dia da clínica, como que as pessoas veem você na consulta? O que que elas falam? Então, eu acho que a gente vai entrar em algumas semelhanças aqui, né? Uma coisa que a gente ouve muito é que o médico homeopata é como se fosse um psicólogo, né? Porque a gente faz Exato. tantas perguntas sobre a parte emocional do paciente, né? Para a gente entender melhor o universo que o paciente está inserido, as sensibilidades que ele tem, as reações que ele tem perante os eventos na vida, que eles acabam escutando um pouquinho sobre, quer dizer, acabam confundindo um pouquinho que a gente seja terapeuta e psicólogo, né? Mas uma outra Exato. frase que eles falam muito, que eu acho que é a principal, é que a gente ouve muito o paciente, né? Que a gente Sim. tá ali realmente prestando atenção no que eles têm para contar, na história de vida deles, e que a gente leva tudo em consideração, né? Tudo é importante para o homeopata, né? Exato. Principalmente aquilo que diz respeito às questões particulares e individuais da pessoa, né, Laine? Exatamente. Eu escuto muito isso. Doutora, a senhora é psicóloga? É uma Bem pergunta que eu ouço frequente. muito. E por que que a gente confunde isso? Porque medicina convencional, ela não está atenta à parte emocional, então fica parecendo que a gente está
fora do prumo, né? Que a gente é que está desarranjado fazendo perguntas da vida da pessoa, né? E, na verdade, o que que a gente quer nessa história toda é atentar para um dos princípios muito básicos da homeopatia, que eu quero trazer esse conceito aqui para minha audiência, que é o holismo, a totalidade, o olhar do ser de uma forma integral, não é, Gabi? Como é que você sente isso? Eu acho que é a principal diferença da consulta homeopática para a consulta alopática, né? Quando eu geralmente recebo um paciente que nunca passou pela homeopatia, eu geralmente converso, faço um bate-papo primeiro com ele sobre isso, assim, até para informar mais o paciente como será a consulta, né? Porque na medicina alopática, a tendência é que o médico fique muito centrado no sintoma, meramente no sintoma, né? Uhum, Geralmente o colega não adentra tanto da história de vida da pessoa, da sensibilidade dessa pessoa, ou que conflitos que ela traz consigo, questões que são importantes para ela, que ela tem dificuldade de resolver, né? Ou que tem dificuldade em lidar com aquilo também. Então, uhum. essa questão da gente valorizar tanto a globalidade, que é essa unidade, na verdade, que a gente trata, né? Que é tanto o corpo, quanto a emoção, quanto a mente, até mesmo o lado espiritual, é muito importante, né? Inclusive para a pessoa entender que a gente vai, às vezes não, eu acho que você também é unicista, a gente vai arrumar, vai prescrever um remédio único que Aham. trate, na verdade, a pessoa, porque a gente entende que a pessoa é uma unidade. E por isso vem o remédio único aí com prescrição, né? Exato. E outra coisa que eu chamo atenção demais para minha audiência, né, que quer entender um pouco mais da homeopatia, é que além dessa totalidade, a gente trata, como a Gabriela está falando, cada indivíduo como um ser único e exclusivo. Eu costumo dizer aqui, sabe, Gabi, que não existe linha de produção no reino de Deus. Eu costumo falar Uhum. isso porque é uma frase que eu aprendi no yoga, mas que faz muito sentido para mim, porque realmente não tem ninguém que é igual a ninguém. E a gente Não. precisa olhar para cada um, né, de uma forma única mesmo, né? É bem interessante isso, porque a tendência da medicina alopática é sempre enquadrar o paciente dentro do diagnóstico e tratar dentro do diagnóstico, né? Uhum. Então, se a pessoa tem ansiedade, é ansiolítico para todo mundo. Se a pessoa tem depressão, é antidepressivo. Se nós duas chegássemos hoje para um médico com uma dor no estômago, nós duas iríamos receber omeprazol. Mas Exato, para a homeopatia, a gente iria receber remédios diferentes. exato. Porque somos pessoas diferentes, temos sensibilidades diferentes, cada uma com a sua história de vida e cada uma com as suas questões com que a gente tem dificuldade de resolver, né? Então, essa questão do individual, do particular e a forma como cada pessoa vivencia, experimenta, né, experiencia o sintoma e a doença dentro de si é que é o mais valorizado para a homeopatia, né? É, e a gente também faz umas perguntas como desejos e aversões, né, Gabi? Sim, o que que você gosta mais de comer? Ou o que que você não gosta de jeito nenhum, né? Para a gente formar esse retrato completo do ser, né? Na sua totalidade, né? A gente é como se a gente estivesse tirando uma fotografia muito detalhada, né? Assim, a gente O que tem que olhar o que ela eu de longe brinco e ao mesmo tempo a gente tem que detalhar essa fotografia, né? O que eu brinco com o paciente é que o médico homeopata ele tem a função de formar um quebra-cabeça, né, na consulta. Porque ele vai pegando cada pecinha, que na verdade é fundamental, porque senão não fecha o quebra-cabeça, né? Aham, E que no fundo, né, no final dessa consulta, ele vai ter uma imagem que representa muito mais do que apenas unir uma pecinha à outra, né? Então, é sim, uma exato. totalidade que precisa de uma coisa ligada à outra para poder formar uma figura que é muito maior do que aquilo que a gente está enxergando, né? E às vezes também, né, Gabi, que é muito legal, que a gente na consulta consegue olhar para além do óbvio, né? Às vezes Exatamente. aconteceu comigo, eu vou contar essa experiência rapidinho para a gente ver o tanto que isso é mágico, né? Lá na minha experiência lá na Índia, a gente teve um momento que a gente ia passar por uma consulta com os colegas. E a gente era filmado e depois avaliado, aquilo tudo. E, e eu estava indo, assim, eu não queria
me abrir demais, né? Porque eu não queria chorar demais, aquelas coisas que acontecem em consulta, né? Uhum. Aí eu fiquei na minha. O meu colega foi perguntando, eu fui respondendo, e fui devagar. Aí o orientador nosso foi e cochichou uma pergunta no ouvido dele. A Aham. hora que ele fez Aquela sim, né? Que é igual uma flecha, assim, que vai no centro, né? essa mesmo. Aí a hora Não que ele tem como fez aquela escapar. pergunta, a voz embargou, a lágrima desceu e aquela presença toda que estava lá, nossa, vou sair de boa dessa, né? Desmoronou, não tinha mais, né? Ruiu completamente. É Então, é isso que interessante acontece com a isso, né? gente, né? A gente é tocado por aquela pergunta. Eu chamo de perguntas É. poderosas, sabe? São. E é interessante isso, né? Porque existe um método na consulta, né? O Sim. homeopata, ele também tem um caminho por onde ele deve seguir para chegar naquilo que ele precisa para achar o remédio, né? E é interessante que a gente, como homeopata, quando está na posição de paciente, não adianta muito pensar nisso, né? Porque o médico, ele vai fazer o que ele precisa fazer, né? Eu É. lembro que na Índia também, né, quando a gente foi, na verdade, ano passado, que você foi recentemente, mais recentemente, eu Aham. adoeci na Índia, né? Eu fiquei Foi. Nossa, é 3 semanas com diarreia e eu já estava assim, meu Deus, eu não sabia mais o que fazer. E aí eu fui passar pelo Sankara, que é uma das pessoas que a gente mais admira aí, né, Elaine? Que é uma como das homeopata, isso. uma homeopata, O foi um líder da gênio. escola que a gente vai estudar na Índia, né? Deu uma Deu sumida. uma falha. Deu uma sumidinha. E aí foi interessante que, gente, como que a pessoa ela tem uma sensibilidade tão apurada, porque eu sentei na cadeira, eu falei, né, sobre a diarreia e tal, 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 e ele fez uma pergunta, tipo assim, direta, que eu falei, caraca, foi igual você, assim, dei aquela coisa de dar aquela engasgada na voz, assim, falei, cara, como é que o cara consegue tão no ponto, assim, tão rápido, tão diretamente, né? Impressionante, impressionante. Impressionante, maravilhoso, né? Quando a gente consegue para essas perguntas poderosas, a resposta vai enchendo a gente de formatozinhos que vai encaixando no nosso quebra-cabeça, né? Vai sendo muito legal isso, né? Exatamente. E uma das coisas interessantes que eu acho da consulta é que durante a consulta, o próprio paciente pode ter ampliação de consciência sobre o processo dele, né? Isso é uma coisa Uhum, comum da sim. gente ver, porque Eu me existe lembro. essa semelhança da consulta homeopática com a questão da psicanálise, né? Tem até um livro que fala sobre essas semelhanças, né? Como a gente está Uhum. num livre relato, né, espontâneo sobre as nossas questões, o simples fato da gente falar já nos remete a fazer alguns questionamentos e às vezes, muitas vezes até elucidações sobre aquilo que a gente está dizendo, né? Isso é formidável, né? Uhum. Isso é lindo. Ah, é muito lindo. Eu me lembro que uma consulta de homeopatia, eu falei assim pro meu colega, né? Ele me fez uma pergunta e eu respondi, eu falei assim, mas eu tô te respondendo isso, mas eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu nem É, sabia que eu ia te falar isso hoje, sabe? é, é. Então, isso é maravilhoso, né? Porque eu Eu falo que é achei. uma oportunidade de autoconhecimento muito grande, né? É. E muitas vezes a pessoa já sai transformada, já sai com insights da própria consulta, né? Às vezes nem tomou Sim. remédio e sai da consulta já com questionamentos ali para poder pensar. Achei interessante hoje numa consulta que eu fiz aqui em Três Pontas, que a Uhum. gente chegou no núcleo lá, que a paciente estava falando sobre uma questão do esconder, de fugir, relacionado com proteção. Ela mesma fez a pergunta, nossa, será que eu estou me escondendo para me proteger? Muito legal. Muito legal, ou seja, já vão surgindo, né, questões que vão ficando mais claras, né, sobre o próprio processo do paciente, né? Isso é muito interessante. Ele vai fazendo também os alinhavos dele, né, para poder juntar tudo numa colcha linda de retalhos
de autoconhecimento é muito bonito. Eu gosto demais desse aspecto, né, do trabalho com homeopatia. E a É consulta é maravilhoso. isso, né? A consulta é um descortinar desse universo individual. E às vezes a pessoa não sabe mesmo o que ela vai falar, mas a hora que ela expressa, ela se vê, ela se retrata, Exatamente. né? Exatamente. Muito legal. Deixa eu ver o que mais que eu pensei da gente conversar. A Talvez as gente pessoas podia possam. falar, Hum, pode acho que a falar. gente podia falar do tempo, né? De repente, que dura uma Ah, consulta sim. homeopática, né? É, não é uma consulta que a gente consegue fazer em pouco tempo, né? Não, não dá, porque a consulta ela tem uma complexidade, né? Eu Uhum, sinto, assim, né? Não é meramente a gente pegar os sintomas e medicar o sintoma. Como o objetivo é medicar a pessoa, a gente tem que procurar entender tudo aquilo que ela está trazendo na consulta, para no fim, como você falou, costurar uma coisa na outra, né? sim. Isso exige tempo, isso exige que você também dê o tempo para que a pessoa consiga acessar o que ela precisa acessar durante a consulta, né? Então, não é uma coisa que dá para se fazer em meia hora. Uma boa consulta, na verdade, a primeira consulta homeopática, que é mais detalhada, né? Onde a gente tenta destrinchar o máximo possível as sensações que a pessoa tem e também colher esses outros sintomas. Sonhos, que são muito importantes, é algo que o homeopata valoriza muito, né? Sim, Porque isso diz muito sobre uma área da mente, do inconsciente, que não tem uma repressão, que na verdade é o que a gente faz quando está aqui no consciente, né? Então, o uhum, sonho, quando ele traz mensagens, quando ele traz cenas, ele está trazendo de uma forma mais espontânea, mais livre. Então, isso é um ponto que a gente valoriza muito, né? A sim. sensação que o paciente vivencia dentro do sonho também, que é o mais importante, na verdade. Que é aquilo que E ele os sintomas experimenta, né? E os sintomas gerais que a gente diz, né? Que é o Uhum, apetite, a fome, esses desejos e aversões em relação à comida, como é que uhum, é a sudorese da pessoa, como é que é a sede, como é que é o intestino, tudo isso que é da fisiologia também tem que ser colhido. Então, a primeira avaliação é uma consulta mais demorada, mais detalhada e que vai exigir mais tempo, né? sem dúvida. E aí, menos de uma hora não dá, né, Gabi? Não dá. Não Eu, dá. particularmente, faço minha primeira consulta com 2 horas, sabe? Sei, Eu uau. acho que futuramente ainda quero ajustar para 1 hora e meia, mas por enquanto ainda estou nas 2 horas ainda. É, a minha dura uma hora e meia, mas dura uma hora e É a meia com, média, mais ou assim, com menos, né? vontade mesmo, sabe? Não, não dá para diminuir, não. Porque É, imagina, você conhecer o universo de um ser humano em uma hora e meia já é muito desafio, né? é muito desafio. E quando a gente conversa aqui sobre isso e a pessoa começa, a pessoa que vai para uma consulta, ela começa a prestar mais atenção nela, aí ela leva a coisa mais assim, com menos surpresa, né, Gabi? Porque na verdade sempre vai ter uma surpresa, porque as perguntas nunca vão ser aquilo que a gente pensa, que a gente espera, que a gente imagina. Então sempre vai ter uma surpresa, mas a pessoa vai mais preparada. Eu me lembro de uma Sim. pessoa, num consultório, muito tempo atrás, que ela falou assim para mim. Não, mas por que você quer saber sobre meu estado mental e emocional? Eu falei, isso faz parte, né, da composição, da história e tudo. E ela falou assim, eu não vim aqui para falar disso. Aham. Ela não tinha ido lá para falar daquilo. Então, não foi possível fazer uma história homeopática completa. E o que eu pude fazer para ela naquele dia foi uma fitoterapia, foi um floral. E falei, ok, então vamos trabalhar aquilo que é possível a gente fazer, né? Mas quando Uhum. a nossa audiência, né, tanto a minha quanto a sua, escuta um pouco mais sobre isso, elas, ela fica com uma possibilidade de ir para essa consulta um pouco mais preparada e facilitar o Sim. trabalho do homeopata, de alguma forma, né? Sim, sim. E é interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa vem numa primeira consulta trazendo determinadas questões. Uhum. Você medica aquilo, porque também a gente vai medicar até onde a pessoa consegue ir, né? Ela também tem Sim, as limitações dela. E exatamente. às vezes, na segunda consulta, a pessoa já traz um outro contexto que ela tem,
né? Uhum. Então, é algo que a gente observa muito, assim. A gente vai até onde o paciente dá conta e, às vezes, na segunda consulta, por já ter tocado determinadas coisas, na próxima a pessoa, às vezes, já está mais aberta para poder tocar pontos mais profundos, né? Isso é bem comum, Exato. né? Tem pessoas que levam um tempo a se abrir, né? E ela não vai entregando ouro assim tão fácil. Mas é da Sim, natureza de cada um, né? Isso não é algo que a gente claro. quer mudar também, né, Gabi? É algo que a gente só quer trazer para a ordem, da forma Sim. como for possível. Sim, mas é interessante a gente tocar nisso, porque eu sinto, né, acho que a maioria das pessoas, que elas vêm muito naquela coisa, eu quero resolver tudo em uma consulta. Eu quero Sim. tomar um remédio para resolver minha vida toda. E não é bem assim, porque o homeopata, para ele prescrever um remédio que seja o mais profundo possível, ele vai precisar também acessar questões da pessoa. E Uhum. nem sempre a pessoa dá conta de aprofundar tudo que é preciso numa primeira consulta, né, Elaine? Sem dúvida. Concordo demais com isso e acho que a gente tem que concordar com essa história, né? A gente faz essa metáfora com descascar de uma cebola. Muitas Nossa, eu vezes, super uso essa metáfora no consultório. muitas vezes é o descascar de uma cebola mesmo. A gente vai tirando camadas, né? Porque às vezes a gente mesmo, né, Gabi? Eu tiro por mim, às vezes a gente mesmo não dá conta de ir fundo demais. Não, É muito não. duro olhar para nossa sombra. Fala sério, gente. Ai, é duro mesmo. E Gente, ela do mesmo aparece, jeito que né? eles acham, do mesmo jeito que para eles é difícil, né, Elaine? Para a gente, como paciente, também é difícil, para todo mundo é Para difícil. todo mundo é difícil. É o nosso grande desafio, né? Nosso grande É, desafio na vida, esse autoconhecimento, esse olhar profundo para quem nós somos e para quem nós queremos ser, né? sim. Então, para mim existe muito isso, assim, que o tratamento, ele é um processo de cura, né? Uhum. Vir esperando que tudo se solucione, se resolva com uma consulta ou com um remédio, é como ir na terapia e esperar que na primeira sessão a pessoa analise tudo da sua vida, né? Exato. Ou é como ir fazer musculação durante algumas semanas e esperar que você tenha o resultado de ficar musculosa, com o corpo definido. Não. Tudo demanda um tempo, né? A É. pessoa ela tem o tempo dela para acessar o que ela precisa acessar, e conforme ela for dando conta de trazer isso para consulta, a gente vai medicando essas camadas que vão aparecendo também, né? Gosto muito daquela frase, né, do Guimarães Rosa, que ele fala que não importa a linha de chegada, o que importa é o caminho que você percorre até chegar lá, né? Esse Exatamente. olhar do processo, ele é muito importante em homeopatia mesmo. É. Muito Tem bom, uma nós já temos, frase. hã? Pode falar, desculpa Nós te já temos interromper. umas perguntinhas aqui. Vamos olhar? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que é que estão perguntando. Ah, é a Cristina, tá falando para mim. A minha primeira consulta com a doutora Elaine durou quase 2 horas. Uau! É sobre É isso isso que ele aí está falando, né, mesmo. Gabi? A Cristina mora lá em Portugal, é uma querida e tem muito tempo que essa consulta aconteceu, muito tempo mesmo. Deve ter sido lá nos primórdios do meu trabalho como homeopata. Esse negócio não está querendo fechar? Peraí. Acho que tem um xizinho aí. É, Ou eu que tenho que deixa eu ver a fechar. segunda. Eu sou paciente da doutora Gabriela. Minha primeira experiência com homeopatia. Estou confiante. Ah, Sério? Célio, é verdade. O Célio fez a primeira consulta, tem pouco tempo. Espero poder ajudá-lo, Célio. Estamos no processo. Isso aí. Gente, mas não tá querendo sair. Deixa eu ver a outra. Não tá saindo. Será que eu que tenho que tirar ela? Não, né? Não, eu acho que sou eu mesmo, mas minha tela não tá funcionando. Engraçado. Vamos lá, vamos ver o outro. Se tem outro aqui. Às vezes eu consigo olhar pela pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Que é homeopatia? Ela fala em espanhol, por favor, obrigado. Você é Mas, fluente no espanhol, Elaine? não, a gente vai responder em português mesmo. Tá bom.
Hablas espanhol? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui agora. Opa, tá. Para lá, não consigo. Boa noite. Gente, não tô conseguindo. O que que eu faço? Não sei te ajudar, porque eu não sei também o que você fez. Vai atrapalhar você um pouquinho a sua imagem, Gabi. Talvez você. Vai atrapalhar a sua imagem um Tranquilo, pouquinho, tá? Não tô conseguindo tranquilo. tirar, pessoal. Aqui ó, é alguma coisa da digitação na minha tela, pelo jeito. Então, vamos explicar, Gabi, o que que é homeopatia? Homeopatia é uma medicina que nasceu na Alemanha, né, com um médico que se chama Samuel Hahnemann e que traz alguns significados dentro da sinonímia da palavra, né? Se a gente for dividir homeo e patos, a gente entende que patos, né, vem de patologia, Uhum, doença, e homeo vai vir de semelhante. Então é como se representasse um dos princípios da homeopatia, que é semelhante, cura semelhante. uhum, E tudo isso nasceu, né, com Hahnemann, quando ele foi fazer uma experimentação. Hahnemann era um médico que estava muito descrente já com a prática médica daquela época, né, que era muito mais agressiva e com muito menos alternativas do que a gente tem hoje. E ele, em uma determinada época da sua vida, ele decidiu não clinicar mais, porque ele estava muito insatisfeito com as possibilidades terapêuticas da época, que às vezes mais matavam que curavam. E ele foi se dedicar a fazer traduções de matéria médica, porque ele era um médico que sabia falar N línguas, eu nem sei quantas ao certo, né? E uhum, numa dessas traduções de matéria médica, ele estava traduzindo a matéria médica da quina, e ele resolveu provar em si, né? Ele estava discordando de algumas coisas da matéria médica, e ele resolveu provar em si a quina, de uma forma diluída, né? Claro que não exatamente como é hoje, né? Que a gente conhece das potências homeopáticas. E quando ele tomou a quina, ele produziu sintomas da malária, que era a doença que se usava a quina para ser tratada. Então, ele chegou a esse princípio da homeopatia, que é um dos princípios, que é a experimentação no homem são, ou seja, quando a gente submete uma pessoa sã à experimentação de um medicamento que é diluído, que é dinamizado, ele vai produzir os sintomas de uma pessoa doente, né? Ou seja, a gente usa o medicamento na pessoa doente que provoca os mesmos sintomas quando experimentados no homem são. Por isso que a gente diz que a homeopatia age pela cura do semelhante, uhum. porque o semelhante, os mesmos sintomas que a pessoa tem vão ser curados por um remédio que produz os mesmos sintomas no homem são. Não é isso, Elaine? E é por isso que a gente fala do quebra-cabeça, né, Gabi? Que é assim, a gente vai procurar semelhanças nos seus sintomas e nos seus desejos, aversões, seu estado geral, com a medicação. Por isso que a gente vai encontrar uma medicação adequada, por semelhança. Essa que é a importância de a gente conhecer bem o paciente. E é Sim. isso mesmo que a Gabi falou, deu uma aula maravilhosa aqui sobre o nascimento da homeopatia, né? E Hahnemann, a data lá de 1700 e tanto, né? Então a homeopatia É, tem 200 e poucos anos. Não é uma medicina antiga, mas é uma medicina que favorece o processo de cura com o mínimo de efeitos colaterais. Então, ela tem uma grandiosidade nisso, porque quando Hahnemann percebeu que a substância bruta dava muito efeito desagradável, ele tratou de diluir essa substância. E, com essa exatamente. diluição, amenizou os maus efeitos da medicação. Uau! Exatamente. Nós temos uma medicina fantástica, né? Maravilhoso, apaixonante. Apaixonante, também acho. Eu costumo dizer que a medicina homeopática é a medicina do menos com mais, que a gente faz muito com pouco, né? Tem muito paciente que toma as gotinhas, né? Às vezes a gente pede para diluir na água, né? Então você fala, vai diluir tantas gotinhas do copo, você vai tomar
tantas colheres e tal. E a pessoa às vezes manda mensagem: doutora, é só isso mesmo? Eu vou tomar só esse pouquinho, só essas gotinhas? Não é muito pouco, não? Isso mesmo. Não, não é muito pouco. Porque como a gente não tem química no remédio, né, Elaine? A gente Uhum. não tem a necessidade de repetir o remédio como é feito na medicina alopática. A gente sabe que o remédio químico ele tem uma meia-vida, ou seja, é a duração que ele tem de atuação dentro do organismo. A Sim. química, ela tem essa meia-vida pré-determinada. A homeopatia, não. Como ela não tem uma química, portanto, ela não tem uma meia-vida pré-determinada. Então, o tempo de ação desse remédio, de resultados, de efeitos, depende muito da energia da pessoa, né? Tem pessoas que a gente medica com uma dose e vai ficar para sempre curada de alguma coisa, vai passar anos bem, ou pode ser que em meses ela precise de uma nova dose. Isso depende de cada pessoa, se ela usa algum medicamento, o tempo de doença dessa pessoa, né? A saúde vital dessa pessoa. Então, são vários fatores que podem determinar essa periodicidade da prescrição do homeopata, né? Sim. E é nesse sentido que a gente precisa de acompanhar o paciente. Não adianta uma consulta única e pronto, acabou, né? Não. Tem que ir além. Eu Exatamente. acho que existe muito essa crença, assim, sabe? Que é isso que eu falei, né? Às vezes o paciente vem com essa necessidade. Ah, eu tô aqui, às vezes o paciente já tentou outras ferramentas e vem para a homeopatia querendo fazer um tratamento que olhe para ele mais como um todo, né? E esperando que em uma consulta tudo vá se resolver. Mas a gente tem que pensar que nosso corpo, ele leva um tempo para fazer o sintoma. A gente tem o nosso tempo para digerir as nossas emoções, para mudar as nossas crenças, para Uhum. ressignificar a nossa história. Então, o nosso coração e a nossa mente, ele também tem o tempo dele para ser curado, né? Como a nossa pele, que tem, precisa de 7 a 10 dias para cicatrizar, como as células do intestino, que são fabricadas e trocadas constantemente, isso Uhum. também acontece com os fatores emocionais e mentais. Para esperar que tudo seja resolvido em uma consulta, eu acho que é esperar muito, sim, Mas aqui, porque a Gabi, pessoa é o universo, né? não tem uma história, uma fama assim da homeopatia ser um pouco milagrosa? Não tem isso, assim? Ah, tem, tem, As pessoas tem. querem um pouco disso, eu acho, dessa mágica, né? É, Só e que pra... como é uma medicina centrada na pessoa, ou seja, né, cada prescrição ela vai ser única, individualizada, Uhum. nós homeopatas dependemos muito de entender o universo daquela pessoa que está vindo para a gente. E Sim, nem sempre isso fica claro em uma consulta. sim. É como você chegar para o psicólogo, para um psicanalista e contar a sua história e querer que ele tenha lá uma clareza exata do, você tem isso por causa disso e disso. Hum. São precisas sessões para que as coisas se abram, para que as coisas fiquem mais claras, né? E acontece muito isso que você falou, que é o processo da cebola, né? Às vezes a gente cura uma camada, parece uma outra coisa. Uhum. Tudo isso faz parte da pessoa. Só que Exato, cada coisa vem a seu tempo, porque a pessoa tem um tempo também. E isso exatamente. é importante que seja entendido, né? Uhum. E é curtir, é isso que a gente falou, né, Gabi? Curtir o processo. É esse o desafio da gente dentro da homeopatia. Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui, eu acho. Doutora Elaine e doutora Gabriela, atendem em que cidade? Eu moro em Porto Alegre, risos. E aí depois vem, A qual gente vai estar floral? por aí perto, daqui a pouco, né, Elaine? Ah, é verdade. Gente, vocês acreditam que nós duas estamos indo praticamente juntas de mudança para Curitiba, né, Gabi? Toca aqui, É Gabi. verdade. Muito legal. Pessoal, e a outra pergunta é aqui, se tem algum floral que substitui o omeprazol? A outra pergunta é essa, Gabi. Então aqui já tem uma primeira confusão que a gente já
já A aparece, famosa né? confusão. As pessoas falam de floral pensando que floral é homeopatia. E, na verdade, floral e homeopatia são coisas completamente diferentes. E mais, que eu gostaria de dizer, homeopatia não é feito só de planta. Floral é feito de planta. Homeopatia não é feito só de planta, não é, Gabi? Exatamente. É uma confusão que as pessoas fazem muito da fitoterapia também, né? Exatamente. Uma plantinha que pode substituir. São coisas completamente diferentes. A homeopatia, ela pode fazer remédios de qualquer reino da natureza. Uhum. Vegetal, mineral, animal, às vezes até de um próprio medicamento, E né? às De vezes até de nosóide, uma que a gente secreção chama. de uma doença, né? Exatamente. Então, existem várias maneiras ou várias matérias-primas, né, de onde a gente pode extrair o remédio homeopático. A fitoterapia e o floral vai vir de um único reino, que é o reino vegetal. E são formas diferentes de se fazer o remédio também, né? E o campo de atuação também é diferente. E outra e outro equívoco nessa pergunta, né, é pensar que a gente pode de cara apenas substituir, sabe? Que existe essa facilidade de substituir, ou seja, a gente não quer na medicina unicista, homeopática unicista, como a gente falou anteriormente, a gente não quer tapar o sol com a peneira, a gente não quer mascarar sintomas. A gente quer trabalhar Exatamente. para que a cura se estabeleça no prazo devido, no prazo que precisar. Mas um professor nosso, né, Gabi? Ele costumava dizer assim que remédio remedia. A gente precisava Aham. encontrar um curédio que cure. Exatamente. Então, essa é a É ideia, né, que a necessário. gente traz. Tem muitas formas de a gente cuidar do estômago que está precisando, entre aspas, né, de omeprazol, porque para mim nunca precisa de omeprazol. Omeprazol para mim é um veneno. Também E tem muitas formas de a gente cuidar, da gente ajudar, e uma delas, simples, que eu vivo falando aqui, vocês estão carecas de me escutar, é o uso da água morna com limão, gente. Faça disso uma prática para sua maravilhoso. vida. Simples. Limão na água morna em jejum. Simples. Faça isso pelo menos 10 dias. Depois você me conta se está precisando de omeprazol. E as Agora, pessoas acham que o limão vai piorar a dor, né? A queimação, mas na verdade não. Porque ele vai fazer uma drenagem, vai fazer uma detoxificação e vai ajudar a equilibrar o pH do estômago e também. além de ele alcalinizar o estômago, ele limpa excesso de muco e ele favorece a parte ácida do estômago, que é o que interessa. O omeprazol Uhum, tira aquilo que é mais vital no exatamente. estômago, que é a acidez que a gente precisa para digerir. Exatamente. Então, omeprazol, gente, está por fora. Vocês ainda não conhecem medicina da saúde, né, Gabi? Não, não. Não, e Vem sem para cá, contar que vem existem para nós. outros, né? Tem fitoterapia, que é ótimo para dor no estômago, para queimação no estômago. Gente, o omeprazol não é a única alternativa. Aliás, não deveria ser nem alternativa, na minha humilde Exatamente. opinião. É isso mesmo. Eu acho que tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver quem é. Por que existem tão poucos médicos homeopatas? Ih, Interessante essa pergunta, bem adorei também. interessante. Por que será? Vamos deixar essa provocação aqui na sua live. Bom, para começar, a gente deve dizer que na faculdade de medicina ninguém fala homeopatia. Pelo menos na minha, eu nunca tinha ouvido falar homeopatia. É, Eu que já tinha assim, essa busca por uma questão mais curativa e que fui descobrindo isso. Então, para começar, a faculdade de medicina é uma faculdade que ensina a medicina da doença. Existe uma lavagem cerebral que os alunos sofrem, que doença é sintoma e sintoma é tratamento. Tratamento de sintoma. Não uhum, existe isso de olhar para a pessoa de um ponto de vista mais global ou total. Inclusive, na minha prática de faculdade de medicina, até psiquiatria era uma coisa totalmente separada. Assim, não existia, até mesmo dentro da disciplina de psiquiatria,
Não tinha essa questão muito de olhar para o corpo ou falar como que uma coisa interagia muito com a outra, sabe? Até na Uhum. própria disciplina já existia essa coisa mais dividida. E claro que, gente, a gente aqui no Ocidente, o que determina e o que mais gera lucro é a medicina da doença. Vocês não imaginam quanto dinheiro rende medicamento, tratamento de doença crônica. Vocês já pararam para pensar isso? Como que um paciente oncológico gera de dinheiro? Como que um paciente que tem um HIV, que tem um diabetes, que tem doença crônica, o lucro que isso dá para uma indústria farmacêutica, não é, Elaine? Nossa, nossa mãe. É incrível. Eu agora me lembrei, você falando isso, eu me lembrei de uma aluna do meu trabalho, do meu curso de saúde online, que é a Academia Prosperidade Vital, e ela trouxe um depoimento na última aula que é muito interessante. Eu disse para ela no primeiro dia que eu a conheci, eu falei, olha só, ela tem o problema crônico dela era artrite reumatoide. Então eu falei para ela, meu amor, se você quiser entrar para esse curso e fazer a diferença na sua vida, você vai largar a carne, o açúcar e a farinha de trigo. E ela largou. E ela não toma E melhorou. nenhum medicamento mais, e não sente mais dor, e tá linda, linda na fita, sabe? Então, às vezes, o que a gente está adoecido é de excesso de um estilo de vida alimentar, de rotina de vida muito inadequado para o nosso corpo. E a gente precisa fazer essas limpezas, né? E às vezes só de fazer isso já dá uma outra cara pro processo todo, né? E além É. disso, se você ainda pode avançar no autoconhecimento, se você pode aprofundar e se saber um ser complexo e completo, íntegro, uau! É É maravilhoso. saúde não certo, né? A gente chama saúde como regra aqui, sabe, Gabi? Aham. A gente usa saúde como regra na nossa vida, não é exceção. Portanto, a gente não gosta de dar férias para nossa saúde nem no final de semana. É isso aí. Eu acho que E tem até mais uma porque pergunta. a saúde é nosso maior bem, né? Não tem como dar férias para ela nunca, na verdade, né? Exatamente. A gente tem outra frase que eu gosto muito, que foi um coach que me ensinou, que ele fala assim, que o avô dele dizia que saúde não é tudo na vida, mas sem saúde, tudo é nada. É verdade. Demais, né? Adoro isso. Deixa eu ver aqui quem mais. Então, Cris, respondemos. Não respondemos totalmente, mas a indústria farmacêutica está relacionada com isso. Doutora, nos casos de câncer, tem medicamentos? É a Dores que está perguntando. Vai, Gabi, com a palavra. Tem porque, na verdade, a homeopatia não vai estar centrada na doença. Como o objetivo está centrado na pessoa, na cura da pessoa e do que ela traz com ela, portanto, existem medicamentos para a pessoa, e sendo assim, qualquer doença pode se encaixar dentro disso, né? Eu fiz Exato. uma live recente sobre câncer e homeopatia. Te convido a ir lá olhar depois no feed, Dores, né? Ok. Foi com uma outra médica homeopata, em que a gente falou um pouco disso, como que a homeopatia enxerga, quais são os benefícios que a homeopatia pode trazer para um paciente com câncer, né? Que não Uhum. é meramente sobre a questão do diagnóstico, mas é tudo que a pessoa já traz com ela e que se manifesta através de um câncer, né? Então pode ajudar na dor do câncer, a passar pela quimioterapia, melhorando os efeitos da quimioterapia, preparar um paciente para o cirúrgico, né, para uma cirurgia, para que ele sangre menos, para que ele tenha uma recuperação mais breve, mais saudável, mas principalmente cuidar do terreno que esse paciente semeou para poder propiciar um câncer, né? E aí, É, terreno, a gente diz tanto terreno que pode ser alimentado por comida física, quanto pela nossa comida, que são os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, existem muitas maneiras de se ajudar um paciente que tem câncer aí usando a homeopatia. exatamente. E é sempre esse olhar centrado no indivíduo, centrado na pessoa, não centrado no problema. Eu falo muito isso aqui, sabe, Gabi?
que as pessoas estão sempre procurando resolver a doença. Então, elas estão centradas na doença, elas ainda não estão centradas na saúde. E eu falo que eu sou uma médica da Exatamente. saúde, sabe? Eu me arrogo a esse lugar. E para a saúde, a gente tem que treinar muito as pessoas, porque elas estão muito É. obcecadas pela doença, né? Muito, muito. É como se fosse uma coisa que realmente foi incutida na cabeça delas, né? Mas isso Desde que que você falou nasceu. de lavagem Porque cerebral, eu gostei. é bem isso, porque na verdade existe uma concepção e uma crença na qual a gente já foi gerado, né? O Uhum. pediatra já é treinado para supermedicar. Tudo é sintoma, tudo tem que ser medicado. Hoje não, hoje a gente vê que tem médicos que têm mais um olhar mais integrativo. Mas antigamente tudo era medicar. Então, assim, a farmácia hoje você tem cestinha para fazer compra, como se fosse um hortifruti. Tem Esses dias eu sacolinha. entrei na farmácia, tinha umas caixas, assim, como se fosse coisa empilhada de fruta. Sabe? Eu falei, gente, o povo tá perdendo a noção, sabe? Você pega a cestinha e vai colocando dentro da cestinha, assim, como se É, estivesse fazendo compra no hortifruti. Então, assim, tudo nos remete a pensar que realmente o centro daquilo é a doença. exato. Então, a gente pensar fora dessa caixinha, né, já traz para você assim uma questão de, opa, peraí, será que o caminho é esse mesmo? Que consequências está tendo para o meu corpo usar tanto medicamento ou comer de forma errada? Porque tem muito isso que você falou, né? A pessoa às vezes esperar tudo do medicamento homeopático quando ela mesma não quer fazer as modificações na vida dela. Eu E eu vejo muito isso, assim, falo, principalmente em paciente que vem com queixa de cansaço crônico que a gente aham, recebe demais hoje, né? muito. E aí a Porque a medicina pessoa, fala que a pessoa está saudável, porque os exames dão bons, né? Mas a pessoa não está se sentindo bem. Mas ela não, precisa de fazer, a gente chama, né, Gabi, de estilo de vida homeopático, né? Existe um estilo sim, de vida para você viver a homeopatia. E faz parte sim. disso alimentação, atividade física, bons livros, bons pensamentos, né? Lazer, né? Lazer, isso mesmo, tudo isso. Maravilha, gente. Tudo que possa estimular a nossa energia vital, né? Porque tudo isso também estimula, né? Não é só Exato, homeopatia, né? exato. Ô, Gabi, você acredita que já passaram 52 minutos? Uau, Sério? nós temos que finalizar. Deixa eu ver Passou só muito se tem mais alguma rápido. pergunta que não quer calar e a gente define aqui nosso restinho de live. Tá. Gostaria de saber sobre carvão ativado, e porque, pronto, eu acho que então o carvão ativado talvez não seja uma coisa que a gente vai conversar dentro da homeopatia, porque não é homeopático, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Gabi? Bom, a gente tem remédios feitos do carvão, né? Sim. Quer dizer, vamos dizer, o carvão, não propriamente carvão, mas tem o carbo vegetabilis, né? Que a Uhum. gente conhece, que é muito usado, mas não com a mesma indicação do que é usado o carvão ativado, porque é uma diferença também. A matéria-prima de onde a gente extrai a homeopatia, nem sempre a gente vai tratar as mesmas coisas daquilo de onde ela está vindo. Por exemplo, pesas, né? Mas na homeopatia, o remédio feito do carvão vai tratar questões pulmonares, respiratórias, cansaço crônico, que não necessariamente é o mesmo sintoma de onde ele, in natura, né, está sendo usado para ser tratado, né? Para ser Sim. usado. É, não saberia dizer muito sobre carvão ativado, porque eu não tenho muita experiência com isso, pessoal. Então, a Gabi aí deu uma palhinha pra gente. Não tô conseguindo de novo tirar esse negócio daqui. Ô, logo agora eu queria tirar uma foto com a Gabi, gente. Ah, nem. Vamos lá. Ah, Essa, tem que tirar, vai lá. tô aqui, dedinho, tentando fechar. Engraçado, né? Dá uns chute de vez em quando. Pessoal, eu vou abrir os comentários para ver se esse negócio daqui sai e vocês me dizer como é que vocês estão aí, que nota que vocês dão para essa aula nossa, para essa conversa nossa. Oh,
A gente quer ser avaliado também, né? O que vocês acham? Feedback Vocês é sempre bom, né? gostaram? Nos permite crescer. Isso aí. É. Vocês gostaram dessa conversa? Valeu a pena? Coloca um tinino pra gente, achando de Lex Trax Paca. E, e as pessoas estão falando yes, yes, yes. 1.000, Priscila falando. 1.000, 10.000. E... 10.000. Yes. Muito legal, pessoal. bom. Muito bom. Gabi, então deixa eu te agradecer, porque senão daqui a pouco não dá tempo. Agradecer demais por essa oportunidade de a gente estar aqui falando sobre isso. Adorei. Acho que a gente vai fazer isso muito mais vezes, ainda mais porque a gente vai estar trabalhando muito perto daqui para frente, né? E eu espero que a gente descortine essa homeopatia para muitas pessoas. Porque às vezes as pessoas falam, tem poucos médicos homeopatas, mas ainda tem poucos clientes homeopáticos, não é? A gente quer Também. ampliar esse universo para que todas as pessoas possam receber essa bênção que é a homeopatia na vida delas, é ou não é? É isso aí. Que seja a primeira de muitas lives. Te agradeço muito o convite. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, com as pessoas que te seguem. Espero que eu tenha acrescentado aí um pouquinho da homeopatia e que a gente consiga descomplicar a homeopatia, que parece uma coisa tão misteriosa, tão difícil de ser entendida, né? Mas Aham, que a gente possa também propagar os benefícios dela, né? E fazer com que também as pessoas procurem mais homeopatia, porque como você falou, tem poucos médicos homeopatas, mas também existem muitas pessoas que ainda não conhecem tanto os benefícios da homeopatia. E exato. que essa seja uma das primeiras lives e encontros que a gente tenha para poder beneficiar cada vez mais pessoas. Exatamente, maravilha. Vamos tirar uma foto? Pessoal, façam Vamos! as suas fotos aí para vocês poderem marcar a gente. Eu vou fechar os comentários de novo, só para que a gente possa fazer uma foto. Ó, meu coração para a Gabi e para todas as pessoas interessadas em homeopatia. E Muito saudações bom. homeopáticas a todos. Isso. Gratidão a todos que estão aqui também presentes, a todos vocês que se interessam por um assunto que é, né, maravilhoso para nós que praticamos isso no nosso dia a dia, mas que também eu sei que é ainda carente de informação, né, no meio digital e tudo. E obrigada por estarem aqui conosco. Um beijo grande para vocês. Beijo, Gabi. E até mais. Beijo, um abraço dinamizado para todo mundo aí. Boa Yes. noite, bom descanso para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, gratidão.